Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 845 blogs diários e minguando até 445 dias, 8 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social, se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 845 blogs diários já produzido. Título: Amargedon, Batalha Final, parte 45. Com este subtítulo: O lado esquerdo do corpo, por ato missionário, parte 10. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura deste subtítulo, a referência deste subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, tá certo? Fazendo uma ideologia 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Faço 3x4, geralmente eu faço 3 blogs e faço a leitura de 4 últimos blogs. Eu gravo, faço expressões livres de 3 blogs e depois eu faço leitura corrida de 4 últimos blogs, certo? Fazendo essa ideologia 3x4, certo? E sempre vai ficar repetindo um dentro da leitura corrida, vai ficar repetindo uma expressão livre, né? Ou seja, 3 expressão livre por 4, né, 4 blogs com leitura corrida, certo? Faz essa percepção na sua consciência para que vocês possam ter entendimento de tudo que está sendo dito, ok? E também deixo a playlist da YouTube Music, certo? Então essa é a minha descrição. Blog que antecedem a este, um blog que antecipe, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, uma leitura corrida que fora dito, de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, 3x4, e a playlist do YouTube Music, certo? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, não tire conclusões precipitadas. Essa descrição é muito prático para que vocês possam estar compreendendo de tudo com mais praticidade. Às vezes você quer acessar um blog antes, um blog depois, quer pegar uma referência do subtítulo, uma abertura do subtítulo, né, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Essa descrição é muito, muito prático para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixam de ser essa vítima social. E para isso ter um dia com a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo, certo? Faça esse trabalho de conscientização pelo card do vídeo com essa playlist O Diabo Assediou em Mim. É muito interessante, muitas coisas que vai dar para vocês se descobrir com este blog diário, muita coisa interessantíssima, certo? Este é um blog, é uma playlist que eu fiz separada das outras playlists que eu tenho por prática, fazer playlist de 100 em 100 blogs, certo? Para que isso seja, dar um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Essa playlist eu fiz ela com 40 blogs diários, muitos separados das outras playlists. Eu estou relacionando ela no card
para que vocês possam querer, se vocês, né, entender daquilo que eu estou sendo dito, vocês fazer um trabalho de conscientização por esses 40 blogs feitos por essa playlist O Diabo Assediou em Mim, que é muito interessante, certo? Vá lá e procura se conscientizar, não tire conclusões precipitadas de nada que está sendo dito, faça isso e faça por vocês mesmos, certo? E se vocês acharem vídeo melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, semelhança é igual ao fruto. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por um corpo, por corpo e fruto deste corpo. Vamos então fazer a expressão livre deste contexto, né? Por esse blog diário, nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer essa leitura corrida nos 4 últimos blogs. Eu faço a expressão livre de 3 blogs diários e depois eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço a expressão livre com 3 blogs diários e faço a leitura corrida de 4 últimos blogs, tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs. Muito prático isso que eu estou relacionando em vossas consciências. Relaciona essa ideologia em vossas consciências de uma forma da numerologia, tudo que vocês querem entender. O quarto elemento da espiritualidade, o corpo representa os nossos frutos diretamente. É uma base de tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós experienciamos, tudo isso representa os nossos frutos diretamente, certo? A semana também tem essa ideologia, 6 por 7, por exemplo, 6 por 7. Por exemplo, Deus ele vem naquele corpo emocional. No sexto milênio, por exemplo, Deus ele sacrifica aquele corpo e depois ele vai manifestar a crise de todos os outros corpos. Então, o último dia é uma referência de tudo que nós experienciamos nos 6 últimos dias, vamos dizer isso, nas semanas. Claro que para Deus esse dia vai se transformar em milênio, mas para nós que é um corpo comum, a gente pode fazer essa ideologia de uma forma numerológica, relacionando as semanas, certas semanas. Então, tem essas duas ideias. Então tem essas duas ideias. Semana 7 por 1, certo? A semana 6 por 7 e, o nosso corpo 3 por 4. Fazendo essa ideologia, relaciona isso na sua consciência para que vocês possam ter ciência em tudo. Ou seja, aquilo que nós falamos do sétimo dia, que é o descanso de Deus, que eles falam que é descanso de Deus, é um tempo para que as pessoas possam se conscientizar de tudo que Deus criou, né, para que elas possam fazer uma reflexão de tudo que Deus criou. E com isso, Deus ia unificando todos os corpos para trazer para eles o juízo, certo? Existem várias ideologias para que você possa relacionar essas duas formas numerológicas, certo? Entenda isso. Aí pode entrar aí, né, o mês tem 4 semanas, né, entre as várias ideologias, o ano tem 12 meses, tudo são coisas
numerologia são tudo coisa que possa ser interpretada dependendo daquilo que a gente quer traduzir, né, essas nossas expressões, ok? Para cada uma coisa vai ter uma ideologia, é só entender as particularidades de tudo, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura corrida, né? A expressão livre, né? E depois nós vamos fazer a leitura corrida. Vamos fazer a expressão livre deste blog diário. A expressão livre explica tudo aquilo que é a Bíblia significativa. A Bíblia significativa explica aí os 8 elementos da espiritualidade de Deus. Explicando aí os 8 elementos da espiritualidade, vai ser astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por último. Essa é a Bíblia significativa, com 8 elementos da espiritualidade de Deus. A gente faz essa leitura deste contexto e faz uma mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura, para que a gente possa fazer a expressão livre. Vamos lá. Os atos emocionais de outros corpos vai explicar o espírito de criação de ambos corpos, sendo o corpo inconsciente vai explicar a manipulação emocional e o que fica do lado de Deus é também a vida, representando cada corpo em específico. Este é manipulável. E que no tempo real da profecia era Emanuel, e no tempo de hoje é Jesus. Jesus é o que fica do lado de Cristo, e não necessariamente o Cristo, pois este Jesus pode representar o ato emocional de um corpo e explicando o fruto inconsciente. E o fruto consciente vai nascer de uma consciência para se opor contra a inconsciência da vida. Este ato, ele se opõe até mesmo contra o seu próprio ato emocional para valorizar a sua missão no corpo, dando e recebendo expressão e que já tenha dentro da sociedade e podendo ser isto bom ou ruim. Sendo que o fruto oposto do ato inconsciente é o capital, aonde ele relaciona a sua necessidade financeira de uma forma errada. E o fruto oposto do ato consciente relaciona o fogo consumidor de Deus, ou a ira de Deus. Esta ira representa o sacrifício diretamente e podendo ser de um corpo emocional ou até mesmo do poder de Deus. Estes ideais reformula várias ideologias aplicado no comportamento de Deus junto aos corpos de Cristo, explicando o poder aplicado no corpo emocional. Sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional não é de poder, e sim de disciplina emocional destes corpos de Cristo, explicando a destruição e a renovação dos atos emocionais dos corpos. E é esta renovação é, e esta renovação é uma nova aliança que Deus faz com os corpos emocionais de Cristo. Esta aliança não explica o Cristo diretamente, e sim os corpos de Cristo. O Cristo é, o Cristo é apenas a estrutura desta aliança. Esta estrutura se aplica no conhecimento, e deste conhecimento é que aparece essa aliança e fazendo uma mediação sobre a verdade e a mentira. Esta aliança vai aparecer na verdade e não na mentira, determinado pelos corpos emocionais e representando cada corpo em específico. Isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais e não uma estrutura construído por mãos humanas. A estrutura pode ser importante desde que eu conheço o que for relativo nas formas de ser dos corpos e considerando a importância de cada corpo em específico. Muito bom. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. Se vocês não viram o blog anterior,
volte lá e veja, é muito interessante, né. Depois que eu terminar aqui, eu vou fazer a leitura corrida, e geralmente eu vou pegar esse blog anterior, fazer a leitura corrida. Eu estou muito empolgado de estar fazendo, a expressão livre por 3 e fazer a leitura corrida por 4, porque isso vai deixar para nós uma ligação entre um contexto e outro, e vai ficar muito interessante, certo? E porque às vezes quando eu paro para dar uma expressão livre, eu costumo pegar alguma coisa que tem dentro da sociedade e modificar um pouquinho a forma que o contexto está dizendo, para pegar exemplos dentro da sociedade. Tudo isso é produtivo, mas quando a leitura por si, elas são muito ricas de expressão, já é muito grandiosa. Se eu fizer uma leitura corrida, ela fica muito simplificada e vocês tiram as suas conclusões da sua forma, certo? Essa forma que eu estou adotando, eu estou muito empolgado para fazer isso. Eu espero que vocês tenham ciência sobre essas importância que eu estou dando a vocês, ok? E tudo que vocês fizerem, faça a vocês mesmos. Vamos lá então para a expressão livre e vamos entender das particularidades deste contexto perfeito que for ali. Então vamos lá. Os atos emocionais de outros corpos vai explicar o espírito de criação de ambos corpos, atos emocionais. E quando é que ele não apresenta um espírito de criação? Quando eu estou sendo relativo para outro corpo, eu entendo a minha igualdade emocional, é a mesma igualdade emocional do que o outro, então eu não faço desigualdade na minha emoção com a emoção do outro, então eu não crio nada para a pessoa, certo? A partir do momento que eu crio alguma coisa, eu passo a negar outro relacionamento. Eu passo a negar outras pessoas, certo? Para criar uma desigualdade sobre uma coisa e outra. Existem várias formas. Geralmente, a desigualdade vem por coisas objetivas, por objeto. Então, ela sente aquela emoção. Vamos supor que a pessoa ganhou ali uns 10 milhões. Aí eu vou dizer, não, por que que esses 10 milhões não é meu? Por quê? Que diferença tem, certo? Objeto e pessoas humanas, emocionais, mas as pessoas elas fazem essa relatividade sobre os objetos, aquilo que ela está relacionando, fazendo comparações emocionais, certo? Porque 10 milhões vai deixar uma pessoa feliz e a outra pessoa, por exemplo, que não ganhou, vai ficar triste. Então essas manipulações emocionais que está dando sobre um corpo e outro, não relacionando o objeto diretamente, são coisas desiguais, são coisas de desigualdade. Como é que eu tenho que sair das criações humanas? Eu entender que o meu corpo é produtivo e que eu tenho que viver com o suor do meu rosto, do suor do meu trabalho. É isso que determina. Ah, a pessoa está ficando rico, está ficando pobre, não importa. O que eu ganhei. É isso que justifica a minha igualdade, isso que justifica o meu fruto. Ah, a pessoa está ficando rica, beleza, irmão, está tranquilo. Pode ficar rico, está tranquilo. Dinheiro, sexo, não determina se a pessoa é feliz ou se é triste. Isso tudo coisas que a gente relaciona dentro da sociedade para se ter coisa, né? Para causar uma desigualdade na relação. Hoje, por exemplo, meu menino veio cá, uma moto pesada que ele tem de 750 cilindrada, aí ele veio cá, ele encostou na minha garagem aqui, né, aqui eu fui e encosta, falei assim, eu vi que eu ia colocar o meu carro na garagem, mas a moto dele estava na garagem, eu fui tentar dar a volta no carro, dar a volta na moto, né, peguei um espaço e bati na moto dele, a moto dele caiu no chão, por exemplo, caiu no chão. Aí ele veio de lá, né, todo triste, falou: "Nossa", e todos tristão, mas nossa, é minha moto e tal. Aí depois nós fomos conversar, falou assim, às vezes tem coisas que acontecem, né, que é para a gente moldar os nossos coração, ver o que que é importante. O que que é importante? Importante às vezes são as pessoas que estão à sua volta, são as consideração. A gente deve preservar, né, tentar cuidar das coisas, não ser uma pessoa que destrói as coisas. Sim, nós devemos fazer isso, mas também nós devemos fazer a percepção rápida.
O que que é mais importante? Aí depois ele vai falar assim: "Ah, pai, é porque eu sinto dó daquela moto, nem os cachorros lá é tão, bem coisado, eu sempre estou polindo ela, fazendo aquilo". Fala: "Pois é, né, eu acho que tem que fazer a percepção rápido do que é mais importante". Aí hoje eu estava lembrando da minha esposa, mesma vez, tem uma vez que eu comprei um carro zerado, tirei na concessionária, o carro está até hoje aí. Aí, o primeiro dia que eu coloquei ele na rua, né, deixei na rua lá, aí as pessoas foi lá e arranhou o carro da primeira vez. Eu pensei, fui avaliando aquilo, o que que é isso, né? Deus não quer que a gente se apegue em objeto, certo? Ou seja, aí depois veio outra ideia, falei assim: "Poxa, você tem que avaliar que tudo Deus pode fazer tudo, Deus", eu falei com meu filho o seguinte: "Você tem que avaliar que Deus pode fazer tudo, você pode dormir hoje e amanhã você está milionário, Deus pode fazer isso". Agora se você ficar com uma mente de escassez, de pobreza, de achar que você não alcança os seus objetivos, achar que as coisas nunca vai ser alcançado, você vai sempre ficar implorando sobre o objeto, vai ficar com a mente pobre, desconsiderando o seu relacionamento íntimo com Deus. Deus pode fazer tudo que acontece, aí ele fala assim: "É isso mesmo, né, pai? É a mal que vem pelo bem, a mal que vem pelo bem", né, é isso que ele usou a expressão. Eu falei assim: "Pois é, é isso mesmo". Tem coisas que Deus determina tudo, tudo são os planos de Deus, tanto as coisas boas como as coisas ruins, é Deus mostrando, deixando um sinal, uma marca no objeto para a gente entender o que que é mais importante, se a gente estamos desconsiderando o poder de Deus, né, com os nossos relacionamentos, desconsiderando o quê? Mente de escassez, pobreza, achar que você nunca é merecedor, que você nunca vai alcançar alguma coisa na vida. Eu falei para ele: "Pois é, as coisas, dinheiro vai e dinheiro vem, é assim que funciona, certo? Nada mais que isso, certo?". Ou seja, quando é assim, a gente temos que assumir as nossas responsabilidades e entender que a gente não deve levar o prejuízo às pessoas e fazer isso com honestidade nos seus relacionamentos, sem provocar desigualdade, né, sobre os atos emocionais. Entenda isso. Então, os atos emocionais de outros corpos vai explicar o espírito de criação de ambos corpos, sendo o corpo inconsciente vai explicar a manipulação emocional, né? Quando a pessoa é inconsciente, ela vai querer ganhar a qualquer custo, certo? Qualquer coisa. E o que fica do lado de Deus, né, é também a vida, né? Representando cada corpo em específico. Este é manipulável, né? Todos os atos emocionais que fica aqui do lado, né, do lado esquerdo, eles são manipuláveis, todas essas pessoas, porque eles não vai ficar no fruto diretamente, ele não vai ter, porque automaticamente ele vai estar sendo manipulado na sociedade. Ele tem a vida, mas ele usa essa vida de uma forma emocional para relacionar desigualdade na relação, criando uma imagem, querendo ganhar coisa a qualquer custo. Então ele fica manipulável, ele fica flexível para ter dinheiro, para ter carro, para ter casa, e o espírito de pobreza entra na mente dele, então ele vai relacionar que Deus não tem capacidade de relacionar qualquer coisa. Então, tudo que ele faz para ter dinheiro a qualquer custo, entenda isso. E que no tempo real da profecia era Emanuel, né? Emanuel, ele fica do lado de Deus, né? Mas pelo um ato consciente, ele fica do lado de Deus. Então, tudo que é a vida representando o lado direito, representa a vida, o estado consciente da vida, certo? Fica do lado direito. Independente se a pessoa é inconsciente ou consciente, tudo que fica do lado direito, de dentro de nós, do lado direito ou dentro de nós, são coisas vivificada por Deus, certo? Se a pessoa é inconsciente ou não é consciente, são ambos, o lado direito representa aí Emanuel, entenda isso. Então vamos recapitular tudo que fora dito para a gente dar continuação. Então vamos lá. Os atos emocionais de outros corpos vai explicar o espírito de criação de ambos corpos, sendo o corpo inconsciente vai explicar a manipulação emocional. E o que fica do lado de Deus é também a vida, representando cada corpo em específico, e este é manipulável. E o que no tempo real da profecia era Emanuel. E no tempo de hoje é Jesus, né? Jesus é o que fica do lado de Cristo e não necessariamente o Cristo, pois este Jesus pode representar o ato emocional do corpo e explicando o fruto inconsciente. Então, quando você vai querer produzir
com a obra do outro, com o dinheiro do outro, então tudo isso fica muito negado. Você entende que os nossos atos emocionais estão muito bem ligados ao dinheiro e ao sexo? Faz essa percepção. Os nossos atos emocionais está ligada ao dinheiro e o sexo. Os nossos atos emocionais está ligada ao dinheiro e o sexo. Então é desses dois que vai vir a desigualdade emocional, criando uma imagem para se ter coisa a qualquer custo. Em vez de eu trabalhar com o meu suor do meu rosto e fazer isso produtivo no meu fruto independente, eu vou começar a relacionar, manipular a emoção daquilo que os outros têm, daquilo que você possa, né, ter também na possibilidade, sei lá, qualquer tipo de sentimento, inveja, medo, tudo isso são coisas, imaginação de homens que eles imaginam para se ter coisa a qualquer custo, certo? Todas essas emoções negadas que você usa no dia a dia são coisas manipuláveis, coisas emocionalmente, são a imagem, aquilo que você imagina que é, certo? Qual que é a sua realidade? É o fruto real daquilo que você produz no dia a dia, certo? E quando você tem um fruto real daquilo que você produz, você vai fazer uma economia, você vai prosperar em tudo, e tudo aquilo vai ser sua. A maior da prosperidade são a paz que você tem em adquirir isso com o suor do seu rosto, independente de outras pessoas. E se uma vez você vacilou, deu prejuízo a uma pessoa, você vai lá, tenta reparar isso com conversa, com um diálogo bom, para que isso seja uma coisa boa, uma coisa boa entre vocês. Tudo aquilo que você produz de ressentimento em outras pessoas, por mais que você esteja certo, é ruim. Então, o melhor de tudo é você chegar num conceito bom de que a pessoa está saindo satisfeito com qualquer tipo de relacionamento. Entenda isso, certo? Ou seja, essas coisas emocionais são coisas que produtiva, negativa, certas, todas as maldição vem pelos atos emocionais, aquilo que as pessoas criam, certo? Hoje é muito dessa forma, tudo são coisas emocionais. Ela traz um clima ruim, são coisas tudo emocionais. Isso é uma energia que você manda para o ambiente, manda para a atmosfera, manda para o seu relacionamento, e isso pode ser tanto bom e ruim. Por exemplo, eu sempre digo, né, nos meus contextos, que o reino de Deus ele é semelhante ao reino dos mortos. Aí você vai ver, se a pessoa está no reino dos mortos e eles estão bem relacionando essas ideologias, vamos falar diretamente, essas ideologias entre eles, e eles estão felizes com aquilo, não vai afetar nada, né, no poder, não vai afetar nada na vida dele, porque eles estão unidos, né? Eles estão unidos, seja lá por qualquer coisa, eles estão unidos. Mas eles não vão conseguir ter um relacionamento independente, um fruto dependente, mas eles não vão gerar crise, por mais que ele esteja negado, eles não vão gerar crise. Vamos falar isso diretamente para você entender. Você vai dentro de uma vila, certo? E toda aquela pessoa ali que está ali nas criminalidades, vendendo droga, todo mundo unido ali, certo? Se uma pessoa, por exemplo, começar a intervir aquilo ali, começar a fazer um protesto ali, então aquela pessoa que vai protestar, ela vai estar 100% correta, mas ela vai ser martirizada pelos grande maioria que estão ali unidos por aquela criminalidade, por aquela bandidagem. É o que aconteceu com Emanuel da mesma forma, certo? Emanuel tinha um pensamento correto, tinha uma intimidade com Deus, né? E aquelas pessoas estão ali cheias de dogmas religiosos, então eu falo, não, vou matar ele. Mesmo ele estando correto, vão matar, porque eles não fazem parte do nosso grupo. Hoje em dia, é isso que representa as Guerras Frias, são os nossos atos emocionais. Ou seja, uma pessoa não resolve o problema de todo mundo e nem todo mundo resolve o problema de uma pessoa. Cada um tem que entender as suas particularidades de relacionamento e entender as grandes conflitos que tem hoje dentro da sociedade pelos nossos atos emocionais. No reino de Deus, sim, né? Aí você vai já estar treinado, porque você já fez aqui, ó, com as pessoas, né, e tal. Então você já vai saber como é que fazer. Como é que eu faço no reino de Deus? Igualdade. Igualdade emocional, aquilo que eu produzo, eu sei que eu sinto dor, eu não relaciono o problema ao outro sobre aquilo que ele possa sentir dor. Eu vou entender as minhas particularidades emocional, então eu entendo também o outro. Então isso representa a igualdade, certo? E os meus frutos ficam independentes
né, daquilo que a pessoa produz e daquilo que eu produzo. O fruto consciente vai nascer de uma consciência para se opor contra a inconsciência da vida. Então, o fruto consciente, ele vai nascer de uma consciência para se opor contra essas pessoas, que muitas das vezes elas pensam que está certa, e essas coisas certas é uma coisa errada. Então, elas criam um grupo aqui, certo, para se opor sobre qualquer coisa que eles queiram pôr. Tem vários tipos de coisa, religião, política, né? Tem vários tipos. Então, o grupo consciente vai nascer de uma consciência para se opor contra a inconsciência da vida. Este ato, ele se opõe até mesmo contra o seu próprio ato emocional para valorizar a missão do corpo, dando e recebendo expressão, né? Dando e recebendo expressão. Vamos, tem uma comunidade, tipo assim, o budista, por exemplo, né? Para ele se ter lucidez naquilo que é uma coisa boa, então eles começam a fazer uma mediação, uma meditação, por exemplo, de grande tempo, muitas das vezes sacrificando os seus atos emocionais, né, para ter uma lucidez naquilo. Por exemplo, às vezes também você pode fazer um jejum, então você sacrifica os seus atos emocionais, você ganha uma lucidez espiritual, você tem um contato direto com essa atmosfera, com aquilo que é Deus, você tem um contato direto com essa natureza a partir do momento que você consegue dominar os seus atos emocionais, dominar, certo? Isso existe uma prática, uma técnica, não é totalmente eu em castigar, não é isso, não é isso. Por exemplo, vamos dar uma ideia, por exemplo, nesse tempo eu eu parei de tomar café com açúcar. Eu tomo café sem açúcar de manhã, né? Mas não necessariamente que eu tenho que tomar café sem açúcar, certo? Eu não posso transformar isso em um dogma religioso e achar que tem que ser dessa forma. Eu tenho que ir de acordo com a minha necessidade. Sabe lá se o açúcar, por exemplo, sabe lá se o açúcar me faz sabe lá se o açúcar pode me fazer o bem e o sem açúcar pode me fazer o mal? Eu tenho que fazer essas relatividades e fazer. Ah, eu estou excessivo nas coisas, então vamos controlar as coisas, equilibrar as coisas, não necessariamente sem e não necessariamente com. Você não pode determinar isso, né, e ao ponto de achar que isso vai resolver sua vida, porque tudo é uma mentalidade, é uma concentração meditativa daquilo que você queira chegar à conclusão, a experienciar, a tirar conclusões relativa sobre aquilo que você está observando dessa experiência, ok? Entenda isso. E que já tenha dentro da sociedade. Então vamos lá, vamos recapitular. Este ato, ele se opõe até mesmo contra o seu próprio ato emocional para valorizar a sua missão no corpo, dando e recebendo expressão, e que já tenha dentro da sociedade, podendo ser isto bom ou ruim, né? Sendo que o fruto oposto do ato inconsciente é o capital, né? Tudo aquilo que os atos inconscientes produz são coisas capitais, né? Já tenho dito que a emoção e o sexo, o dinheiro e o sexo representam o estado emocional do corpo diretamente. O dinheiro e o sexo representam o estado emocional do corpo diretamente. Quando você acha que você está muito apegado em dinheiro, dá um tempo, sabe? Fala, não, eu não posso ser assim. Porque quando você está apegado a um dinheiro, por exemplo, você vai desconsiderar as possibilidades de estar relacionando com pessoas boas. Então você vai ficar brigando com os outros por causa de um dinheiro, por causa de um objeto, porque as coisas mais importantes são aquilo que você adquiriu, são os seus objetos. Não. Não, se você pensar dessa forma, Deus, ele tem essa, mostrar para você que não é isso que é importante. O importante é ter um relacionamento. Vou falar isso diretamente para você entender. Você acha que se você tivesse um carro, uma moto, sozinha, no meio do deserto, o que que isso ia valer para você? Nada. Por que que você tem as coisas? Porque você quer exibir isso às pessoas. Enquanto tem alguém aplaudindo você, você acha isso grandioso. Agora tira isso de você, tira todas as pessoas que estão à sua volta.
Ah, não, isso é só um objeto, não tem nada. Cadê as pessoas para admirar? Cadê as pessoas para bater palma para mim, pelo aquilo que eu adquiri, pelo aquilo que eu tenho? Cadê? Não tem. Então você vai ver que é as pessoas que são importantes, não são os objetos, não é o dinheiro. Entenda isso. Então, às vezes você tem que se colocar em outro ambiente para você fazer experiência, para você compreender qual que é a realidade da vida. Qual que é a realidade da vida? São os nossos corpos emocionais, certo? E que nós relaciona isso equilibradamente um para o outro, com respeito, com carinho, com dedicação. Não significa que você tem que se dobrar às pessoas injustas e não significa que você não tem que reconhecer, né, qualquer tipo de coisas que ela tem. Você tem ciência naquilo, você pode manipular tudo isso dentro de você. Quando você tem consciência das coisas, já é o bastante. Manipula tudo isso dentro de você. Como é que você manipula isso? Não é o dinheiro mais importante, não é o sexo é mais importante. Então, tudo que eu vejo vai ser relativo. Tudo que eu vejo vai ser coisas relativas. Pode ser bom, pode não ser ruim, pode ser ruim. Dinheiro para mim pode ser bom, pode ser ruim. Sexo para mim pode ser bom, pode ser ruim. Eu não determino que isso é coisa certa e coisa errada. Eu não determino. Então, deixo tudo isso relativo. Então, eu começo a entender as particularidades de tudo que está à minha volta. Entenda isso. Então, o que já tenha dentro da sociedade, podendo ser isto bom ou ruim, vamos lá voltar um pouco mais antes para a gente entender. Este ato, ele se opõe até mesmo contra o seu próprio ato emocional para valorizar a sua missão no corpo, dando e recebendo a expressão, e que já tenha dentro da sociedade, e podendo ser isto bom ou ruim. Sendo que o fruto oposto do ato inconsciente é o capital, né, aonde ele relaciona a sua necessidade financeira de uma forma errada. Como que é? Já tem dado, no início do blog, da expressão livre, já tem dado essa expressão. A pessoa se sente incapaz, então ela se prostra diante do dinheiro e fala assim, nossa, então quanto mais ela sente necessidade, mais pobre ela fica. Quanto mais necessidade você tem, mais pobre você fica. E quanto mais você endeusa um carro, um objeto, mais pobre você fica, mais pobre você fica. Quanto mais você coloca, por quê? Não são coisas relativas, são coisas que você pensa que é maior do que você. Então você vai ficar se humilhando, então o espírito de pobreza vem, então você nunca vai achar capaz de adquirir as coisas, de ter outra, de ter coisas, né? E você vai ficar com a mente de escassez, brigando com todo mundo por causa de objeto, por causa de dinheiro. Aí é ruim, sabe? Então é ruim, porque as coisas podem ser bom, não o dinheiro pode ser bom, não relativamente bom. O sexo pode ser bom, não relativamente bom. Deixa tudo isso flexionado, deixa isso tudo relativo para uma possibilidade de ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Entenda isso. Então, tudo aquilo que é, sendo que o fruto oposto, né, dos atos inconscientes é o capital, aonde relaciona a necessidade financeira de uma forma errada. E o fruto oposto do ato consciente relaciona o fogo consumidor de Deus, né, a ira de Deus. Tudo aquilo que é ideologia que nós criamos para a unificação, ele se explica o fogo consumidor de Deus. Tudo que é ideológico explica o fogo consumidor de Deus, né? Ou seja, Deus não usa pessoas, briga, confusão com pessoas para entender os atos emocionais. Ele usa o quê? Usa os seus astros, usa a lua, usa o sol, usa o mar, usa né, fogo, usa água, usa tudo isso que é dele mesmo, relativo. Então ele faz disso uma ideologia, as pessoas não compreendem nada, e elas ficam flexionadas dentro dessa ideologia e tudo fica se consumindo, sem mesmo ela perceber, certo? Pode olhar aí, os tempos atrás, isso, as pessoas tinham ideia daquilo que era a Bíblia significativa. Não tinha ideia de nada, eles liam aquilo, reformulavam aquilo a outra pessoa, passava e recebia mensagem sem noção nenhuma do que estava escrito ali, não tinha nem capacidade cognitiva nenhuma de compreender o que estava na Bíblia, né? Pode fazer percepção. Hoje pode até ser que eles entendam algumas coisas, mas entenda se eles estiverem lidando diretamente com esse blog diário. Entenda isso. Então, o fruto oposto do ato consciente relaciona o fogo consumidor de Deus, ou a ira de Deus.
Esta ira representa o sacrifício diretamente e podendo ser um corpo emocional ou até mesmo o poder de Deus, né? Estes ideais reformula várias e várias ideologias, como eu tenho dito, né? Várias ideologias, absolutamente tudo, inclui até tudo, até mesmo os atos emocionais que eu falei que eles não estão incluídos, ele vai incluir quando se trata de ideologia, vai pegar absolutamente todo, todas as pessoas, todos os corpos emocionais vai reverenciar a criação de Deus por uma coisa certa ou por uma coisa errada. Não importa. Todas as pessoas, eles vão reverenciar Deus por uma coisa certa, por uma coisa errada. Então as pessoas vai, nesse meio tempo, as pessoas vai entender que Deus é o dono da vida e Deus é dono da morte. Não existe inimigo palho para vencer Deus. Não existe isso não. Coloca isso na sua cabeça. Se coloca isso na sua cabeça, que não existe pessoas que vai contra Deus, homem que vai contra Deus. Não existe isso não. Todas as pessoas que se atentarem contra Deus, se atentam contra si mesmo, porque Deus é parte da nossa consciência interior, e se nós fizermos errado, nós fazemos a nós mesmos, não fazemos para o outro, não fazemos para aquele, não fazemos para o outro. Se nós relacionar uma coisa errada, um objeto errado, se nós valorizar um objeto e desvalorizar a pessoa, isso é o nosso pensamento, é consequência nossa, é nós que estamos absorvendo essa crise, é nós que estamos criando essa crise por atos emocionais para causar uma desigualdade dentro da sociedade. Então você vê que é dessa forma que funciona, certo? Então vamos lá de novo, recapitulando. Ó, esta ira representa o sacrifício diretamente, podendo ser de um corpo emocional, né? Naquele tempo Emanuel fora sacrificado, ou até mesmo pelo poder de Deus, né? A Emanuel sendo sacrificado, ele cria uma ideologia para Cristo, né? Aí depois dessa que você cria uma ideologia para Cristo, entendeu que todo mundo vai morrer emocionalmente, né? Vai ser inconsciente, os atos conscientes ele vai preservar, os atos vai estar em um estado consciente, com intimidade com Deus para criar ideologia para a morte, para o Cristo, qualquer coisa que vocês queiram entender. Então, ou até mesmo o poder de Deus, né? Estes ideais reformula várias ideologias, aplicando no comportamento de Deus junto aos corpos de Cristo, explicando o poder, aplicado no seu comportamento, né? Quando Deus vem habitar no corpo Emmanuel, ele vai para o sacrifício, então ele aplica ali um comportamento da morte, né? Para que as pessoas olhem para a cruz e entendam, está morto, né? Então, na hora que elas vão achar que está aplaudindo a vida, não. Está aplaudindo a morte, é os atos inconscientes, ou seja, naquele tempo Deus determinou coisas, vamos supor, Deus parou o tempo naquele tempo, né? Olha, daqui para cá não é vida mais, daqui para lá é morte. Ah, sim, mas vocês entendem que a sua vida é relativa ao tempo, tá? E se é relativa ao tempo, usa o seu estado consciente e materializa o seu corpo com a palavra da vida. Você acha que as pessoas não entendem isso? Claro que entendem, porque tudo está conectado com Deus. Mas é claro que no meio desse tempo, a grande força da unificação ia manipular as consciências das pessoas por ter repetições de coisa. Por exemplo, você nasce dentro de uma família tradicional e ela vai ensinando aquilo, ensinando. Aí sim, você tem isso como verdade. Então é assim com a nossa sociedade, é assim com a nossa consciência. Mas nós temos ciência daquilo que é o nosso fruto independente, daquilo que nós estamos relacionando com o outro corpo de uma forma errada, porque nós somos a consciência de Deus, nós temos essa percepção. Mas nesse meio que nós estamos querendo ganhar coisa a qualquer custo, a gente relaciona com pessoas a qualquer custo. Eu já disse isso, vou repetir de novo, você não precisa de conhecimento para ser justo com as pessoas, para respeitar as pessoas. Você só precisa de ser o que você é. Você entendeu isso, as coisas ficam bem para você, até mesmo sem conhecimento. Eu já conheci várias pessoas justas dentro da sociedade, que não relaciona problema, que vive só do seu trabalho e que vive bem, mas bem dentro da sociedade, sem ser reconhecido por outras pessoas, só a vida dele, e ele, dia a dia, sabe?
Por exemplo, ele vai para o trabalho, vamos falar isso para você entender, ele vai para o seu trabalho, volta para casa, relaciona a esposa dele, está feliz, fala assim: "Nossa, que esposa legal, nossa, você é perfeita". Então, ele está com ela e está feliz, ele vai para o trabalho, ele vai lá buscar um dinheiro para comprar as suas fazer as suas compras diárias, ele está feliz, porque ele está agradecendo. Onde que ele vai, ele está agradecendo a Deus. Aí a fama que está fazendo dele essa pessoa? Não, é a graça de Deus que está habitando nele, está fortalecendo ele, está dando essa ideia para ele que ele está se realizando toda hora ele está se realizando com Deus. Nenhum momento, até mesmo nas coisas ruins que aconteceu, ele glorifica a Deus, faz: "Poxa vida, o Senhor é incrível, né? O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do poder, todas as coisas cooperam para o seu bem, né? Para o nosso bem, para o seu bem, qualquer coisa, para o seu plano de unificação. Então, todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, para o nosso bem. Então, quando você entende que Deus está conectado, o seu sonho passa a ser o sonho de Deus, a sua realização passa a ser a realização de Deus. Então, tudo fica sendo uma coisa só. Então, para onde que você está? Está sentado na praça com a sua filha, não tem ninguém te aplaudindo, você, puxa vida, que coisa mais incrível, certo? Que coisa mais incrível, que momento muito bom, graciado. Então, ele está sempre entendendo essas particularidades. Sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional não é de poder, e sim de disciplina emocional deste corpo, desses corpos de Cristo. Vamos ler tudo completo, essa ira de Deus, para a gente entender por completo, certo? Esta ira representa o sacrifício diretamente, podendo ser de um corpo emocional ou até mesmo do poder de Deus. Estes ideais reformula várias ideologias aplicadas no comportamento de Deus junto aos corpos de Cristo, explicando o poder de Deus, explicando o poder aplicado no corpo emocional, explicando o poder aplicado no corpo emocional, sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional, não é poder, certo? E sim disciplina emocionais destes corpos de Cristo, certo? Você entendeu que tudo para você ter um recomeço, você precisa de uma destruição? Por quê? As coisas já estavam destruídas no estado consciente da espiritualidade, da forma de ser das pessoas, não ia prosperar se você dar continuidade. Então você tem que matar o resto que tem para renovar todas as coisas, para que tudo se faça novo. Mata, mata, porque se for olhar, olha aí no tempo da Bíblia, sacrifício, morte, morte, disputando reino, poderes, objeto com sangue de pessoas. Não, não, isso aí não é reino, certo? E se não haver um sacrifício, não tem como você ter um renovo. Se não haver uma destruição, não tem como você ter um renovo. Você vai ver, olha aí para dentro da. Você nasce dentro de uma família tradicional, você acha que aquela criança não vai aprender a cultura da família? Vai aprender a cultura religiosa. Isso significa que para você ter um recomeço, você tem que destruir tudo e recomeçar de novo. Ah, mas eu vou ficar, né? Não importa, vocês são um espírito vivificado por Deus, certo? O que restaura são as nossas consciências, nossos comportamento emocional que renova isso para a atmosfera, trazendo aquele equilíbrio que Deus tiver criado o homem perfeito no princípio, dando a nós o nosso primeiro amor, a nossa primeira graça e restituindo isso à sociedade como um fruto bom. Então tudo fica bem. Então entenda isso, ok? Faça essa percepção explicando a destruição, né, e a renovação dos atos emocionais dos corpos. E esta renovação é uma nova aliança que Deus faz com os corpos emocionais de Cristo, né? Ó, perfeito. Vamos voltar desde o início de novo, certo? Não importa, vamos lá. A ira de Deus representa o sacrifício diretamente, podendo ser de um corpo emocional ou até mesmo do poder de Deus. Estes ideais reformula várias ideologias aplicadas no comportamento de Deus junto aos corpos de Cristo, explicando o poder aplicado no corpo emocional, sendo o comportamento de Deus não aplica no corpo emocional, no não, vamos lá de novo, sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional, entendi. Sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional, não é de poder, e sim de disciplina emocional desses corpos de Cristo, explicando a destruição e a renovação dos atos emocionais, né? Entenda isso. E é esta renovação
E esta renovação é uma nova aliança que Deus faz com os corpos emocionais de Cristo. Presta atenção que eu estou falando, aonde que está a aliança de Deus? No corpo emocional diretamente. Não fica no fruto, tá? Não fica no fruto, porque tudo aquilo que você relaciona o poder público, de criar o poder público, de formar, são coisas, são fruto independente do corpo emocional diretamente, certo? Então, tudo que você tem de Deus, ele vai até o corpo emocional. Depois do corpo emocional, ele cria uma barreira entre aquilo que é fruto humano, que é comportamento humano, que é coisa administrativa humana, o poder de formar, o poder de criar, está tudo na atmosfera de Deus. Isso tudo representa o fruto do corpo emocional. Mas entenda que a aliança de Deus está no corpo emocional. Por causa de quê? Por causa do estado consciente da vida. Daquilo que nós somos consciente ou inconsciente, não, mas do estado consciente da vida. E isto explica a aliança. E se quiser entender o que significa aliança, a aliança explica a nossa vida, ele explica o nosso estado de consciência da vida. Isso é uma aliança que Deus faz com o homem no interior de cada corpo em específico. Mas o limite dele é até o corpo emocional. A partir do corpo emocional, nós expressamos algo e essa expressão representa o nosso fruto bom ou o nosso fruto ruim. Caindo na atmosfera vai representar o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus. Esses dois vai ficar dentro da atmosfera de Deus, representando uma coisa e outra dentro da sociedade. A lei dos homens, a lei de Deus representado pela palavra de Deus, representado pela palavra da vida, e a lei dos corpos representando aí, né, esse estado de consciência do corpo, né? Entenda isso, porque essa ideia, ou seja, vamos lá de novo. O poder de criar é representado pela palavra da vida, né? Nós frutificando isso para a atmosfera, nós temos ali um corpo glorificado junto com a atmosfera. O poder de formar de Deus, e nós temos a nós ali uma estrutura sobre a lei dos homens, sobre aquilo que o homem cria, um espírito de criação para colocar limite nas pessoas, estruturas de cidades construído. O Cristo ele representa uma estrutura, a internet representa a internet, representa tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é estrutura física para manter controle da cidade. Isso é o poder de formar, certo? Mas entenda essas ideias, e uma coisa ou outra, um vai complementar o outro, tudo vai ficar lá fora, nós vamos entender da criação e o princípio daquilo que representa a nossa origem, que é a palavra da vida no nosso interior. Deus, ele é o próprio Criador, ele representa o desfragmento do nosso espírito vivificado dentro do nosso interior. Aí o que vai para fora são coisas, frutos. Fruto. Aí o fruto ele vai ser representado pelo espírito de criação de Deus, pelo espírito de criação pelo espírito, pelo poder de criar de Deus e pelo poder de formar de Deus. Ambas têm uma ideia diferente uma do outro. Não serão as mesmas coisas, certo? Entenda isso. Esta aliança não explica o Cristo diretamente, e sim os corpos de Cristo. O Cristo é apenas uma estrutura desta aliança. Esta estrutura se aplica no conhecimento, né? Tudo aquilo que é conhecimento são coisas, controles, são lei, né? Você observar a lei, você cumprir ela, né? Essa lei dos homens, por exemplo, você tomou uma multa porque você estava sem cinto de segurança, isso é uma estrutura criada dentro daquilo que nós conhecemos que possa ser correta, que possa ser errado. Então, isso cria um limite sobre aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Isso tudo é estrutura, são coisas criadas pela mão do homem, são tudo lei humanas, não são lei de Deus. A lei de Deus nem é uma lei, são coisas relativas ao tempo, é o que? A palavra da vida, né? E a glorificação é uma coisa relativa com o tempo, relativa com o outro corpo emocional, explicando cada coisa, né, daquilo que você está relacionado, ok? São muitas variedades de relacionamento. É só uma ideia rápida para você ter uma noção do que representa vários tipos de relacionamento. Então, esta aliança não explica o Cristo diretamente, e sim os corpos de Cristo. O Cristo é apenas uma estrutura desta aliança. Esta estrutura se aplica no conhecimento, e deste conhecimento é que aparece esta aliança e fazendo uma mediação sobre a verdade e a mentira. Agora nós vamos entender o que é aliança. Vamos lá. Esta aliança vai aparecer na verdade e não esta aliança vai aparecer na verdade e não na mentira. Ou seja, a mentira são coisas criadas por o homem. Por exemplo, toda a estrutura
que foram criados pelo homem são coisas que não são relativo, por exemplo, internet, robô, né? As nossas consciências espirituais são relativo para uma coisa e outra, é relativo para outro corpo, né, que nós fazemos essa percepção de igualdades emocionais, entenda isso, que nós não cria desigualdade por coisas objetivas, qualquer coisa que você queira entender. Então, esta aliança vai aparecer na verdade, não na mentira, determinado pelos corpos emocionais. Então, isto pode ser determinado pelos corpos emocionais e representando cada corpo em específico. Isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais. Tudo aquilo que é amor, tem falado que é o espírito vivificado, são coisas relativas para outros corpos emocionais. Tudo que é amor representa coisas relativas a outros corpos emocionais. Tudo aquilo que se move, o animal, ele tem capacidade de amar, o ser, porque ele se move, ele vive. Então, tudo aquilo que é relativo, consciências espirituais que fica mudando no tempo seus comportamentos, são coisas relativas, tem capacidade de amar. Mas o objeto não ama. O objeto não ama. Se você não souber relacionar o dinheiro né, e aquilo que é sexo, você não ama, porque o sexo em determinada situação ele vai representar uma desigualdade na relação, da mesma forma, não vai representar uma igualdade daquilo que eu respeito a minha esposa, daquilo que a minha esposa me respeita, pelo estado consciente da minha vida e pelo aquilo que ela entende dela mesma, eu tenho que respeitar ela, independente se eu não estou gostando do que ela está fazendo, eu tenho que respeitar, eu tenho por obrigação respeitar o que ela pensa. Eu não quero nem saber se vai ser bom, se vai ser ruim, eu não tenho que ficar criticando, colocando limite naquilo que é o corpo dela, para ela dizer, você está errada, você está certa. Não, está tudo certo, certo, tudo tranquilo, certo? Eu posso orientar ela, conversar com ela, mas de uma forma bem serena, tranquila, suave, sem ser ela assim, sem se fazer maior do que ela, sem me sentir maior e nem menor do que ela, só relativo. Dando, ela fala uma coisa, eu continuo as expressões dela, sem abater o que ela pensa, certo? Entenda isso. Então, isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais e não uma estrutura construída por mãos humanas. Tudo aquilo que é construído por mão humana não é amor. Se você está amando dinheiro, entenda, isso não é amor, tá? Se você está sentindo muita emocional por uma coisa que você adquiriu, isso não está te fazendo bem. Começa a avaliar os seus relacionamentos, tenha consciência nisso, certo? Valoriza, assim, aquilo que você produz, não desperdiça de qualquer forma, mas também reconheça o limite, certo? E entendendo as particularidades da situação, ok? Então, e não uma estrutura, né? Então, o amor são coisas que é relativa e não uma estrutura construída por mãos humanas. Então, tudo aquilo que você vê que é construído por mão humana, não apaixona, não ame, não adore, não faz nada disso. É assim, mas olha para as pessoas e entende a capacidade de você amar ela por Deus, amar ela por uma coisa relativa, para entender, poxa, meu irmão, né? Eu amo essa pessoa, né? Sei lá, qualquer coisa. E você, sabe, eu acredito que a gente pode até, se a gente tiver um estado de consciência muito bom sobre aquilo que você está avistando a pessoa, você pode até adorar aquela pessoa. Porque você vai saber que aquela consciência é totalmente divina. Então, você vai entender que aquela consciência, não estou falando do estado emocional, porque você tem que ter uma habilidade mental para reconhecer isso, que, né, aquela pessoa é uma consciência divina. Então, você não só um estado emocional que eu adorar, estado emocional, eu já falei, sexo, dinheiro não representa o amor. Sexo, dinheiro não representa. Eu estou sentindo atraído pela pessoa, isso não representa o amor. Isso, né, representa que isso pode ser bom, pode ser ruim. O dinheiro não representa que isso é o amor. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, certo? Entenda isso. Então, e não e não uma estrutura construída por mão humana, né? Vamos lá de novo, vamos recapitular. Isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais e não uma estrutura construída por mãos humanas. A estrutura pode ser importante desde que eu conheça o que é relativo nas formas de ser dos corpos, né? A estrutura é importante. Vamos supor que você está dentro de uma cidade, você tem ali a lei, aquela estrutura representando. Mas aí isso tudo pode ser importante, desde que
desde que eu conheço o que for relativo nas formas de ser dos corpos, certo? Se eu não estiver valorizando a forma de ser, essas estruturas não vai valer de nada, não vai valer de nada, não vai valer de nada, vai ser uma coisa banal. Pode olhar aí dentro da sociedade, nós temos estrutura, tecnologia grandiosa, capaz de resolver coisas grandiosas. Está valendo alguma coisa? Não está valendo, porque nós não temos reconhecimento sobre a forma de ser das pessoas. A gente não tem empatia emocional, de igualdade na relação. A gente provoca desigualdade em tudo, criando imagem, ideologia, criando coisas para se realizar de qualquer custo. Então não vai dar certo. Não vai dar certo. Então nós temos essa estrutura grandiosa e é como se não tivesse nada. Os nossos carros velozes já não está perdendo, já não está fazendo mais sentido, já não está mais dando para nós uma alegria, um gozo com Deus, uma alegria com Deus. Por quê? São as coisas, as fantasias, são coisas que eu acho que resolve e não resolve, porque tudo isso são coisas relativas e que pode ser bom, pode ser ruim. A graça de Deus que determina a sua paz, a sua alegria, não é coisas, objetos, não é estrutura humana. Vamos lá de novo. Isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais e não uma estrutura construída por mãos humanas. A estrutura pode ser importante desde que eu conheça o que for relativo nas formas de ser dos corpos e considerando a importância de cada corpo em específico. Perfeito, né? Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, e vai ficar muito interessante. Eu estou usando esse novo método de 3x4, muito interessante fazer isso. Eu estou muito empolgado porque eu, a leitura por si só, ela já é muito produtiva, já é muito grandiosa. Às vezes eu preciso conectar um texto no outro e isso vai ajudar vocês a entender as conexões do texto, certo? Faça essa percepção, trabalhe isso na sua consciência com respeito, com carinho, faça isso de uma forma continuada. Eu estou realmente, né, prolongando, às vezes, eu não estou colocando limite no tempo, né, às vezes aqui já tem 1 hora de gravação, tá bom, né, se a pessoa interessou, se ela está dentro do blog diário, ela não vai importar com o seu tempo, porque tudo isso vai estar sendo aproveitado dentro do blog diário, certo? Não, eu mesmo que produzo esse blog, eu não vejo a hora de ficar ouvindo, eu ouço 2, 3 vezes, não importa, eu dedico o meu tempo para me entender da minha expressão, para entender daquilo que está sendo dito, e cada expressão minha que eu vejo, que eu ouço depois que eu gravo, eu ouço, né, e às vezes eu estou indo para o trabalho, estou deslocando, eu ouço com bastante atenção, com bastante carinho, entendendo os planos de redenção eterna de Deus, entendendo cada um delas com amor, com carinho, eu dedico isso, o meu tempo precioso e valorizando isso e aplicando isso. Tudo perfeito, porque eu entendo de Deus, porque eu entendo de Deus. Não é porque eu entendo os atos emocionais do homem, é porque eu entendo de Deus, ok? Entenda isso, tudo com carinho, com dedicação, com esforço, com sacrifício emocional, não importa, a gente vão levando isso, porque isso é grande, certo? É porque é porque eu entendo de Deus. Quando você faz uma coisa possível ou impossível, você limita o seu corpo emocional para se realizar com Deus diretamente. Isto explica que a sua crença não pode ser limitada por ato emocional. E quando você não estiver o ato emocional, vai aparecer o ato missionário do corpo. E esta crença vai contradizer tudo que for emocional para formar um corpo expressivo. Este corpo expressivo vai explicar graça sobre graça. A primeira graça vai explicar o estado consciente da vida. A segunda graça vai explicar o estado consciente do corpo. Este corpo é relativo para o tempo e é relativo para a sociedade e relativo para outro corpo, relativo para Cristo e relativo para Deus. Isto sim, explicando o fruto diretamente. Este fruto pode variar de acordo com o relacionamento e podendo explicar uma coisa e outra dentro da sociedade quando fizer exposição deste corpo. O ideal de limitar o estado emocional do corpo impede que os diabos emocionais sejam o seu mentor, ou seja, para que o diabo não seja o seu mentor, você tem que expressar como se tudo estivesse perdido, pois este mesmo acredita no que se vê
E é nesta hora que você começa a manipular a forma em que outro corpo pense a respeito do que estiver exposto e fazendo a mediação da vida e do corpo na exposição deste corpo. A manifestação do que estiver exposto vai deixar o seu corpo flexionado para outro corpo, ou para Cristo, ou para Deus, e determinando a realização com Deus diretamente. E não importa com o que estiver exposto, pois no tempo do fim, Cristo e Deus será um só no ato manifesto, explicando graça sobre graça. E a expressão é apenas forma para determinar o seu corpo expressivo sobre o que estiver sendo manifesto. Toda manifestação é determinada com dois poderes de Deus, e quando estes poderes se aplicar no corpo, ele transforma no ato manifesto, e que nesta causa a criação passa a ser negação e a formação aceita, para dar lugar para as coisas que são relativas ao tempo, ou seja, o amor, por exemplo, são coisas relativas ao tempo e não uma criação, pois toda a criação de Deus já se passou no tempo. Isto explica que a lei dos corpos ele pode tanto destruir como também destruir. Já o amor são coisas relativas ao tempo deste relacionamento, explicando a palavra da vida e tudo o que estiver exposto desta palavra. Estes dois poderes de Deus vai explicar o poder de criar e o poder de formar. Estes dois é manifestação do relacionamento, e quando aplicado no corpo, o poder de criar vai representar a lei. E se for a lei de Deus, vai explicar os três elementos da espiritualidade do corpo: palavra, vida e corpo. Esta é a formação. Estes três explica também uma criação. Porém, como nós estamos em Cristo, isto é formação. E se for a lei dos corpos, vai explicar a criação de coisas sociais e que já tenha dentro da sociedade, e o que estiver de fora da lei vai explicar a manifestação variáveis sobre este relacionamento. Esta manifestação pode variar de acordo com o relacionamento. Esta variação no tempo de Guerra Fria gera mais complexidade do que resolutividade. E é aqui que as coisas se complicam, e quando este fruto estiver sendo exposto para o seu relacionamento. O poder de formar faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente no ato manifesto. Já a criação pode ser apenas uma ideologia no ato manifesto, explicando a lei dos corpos, e tudo o que estiver dentro da sociedade, e com a mesma manifestação você se realiza com Deus. Assim você faz de coisa possível em coisas impossíveis no que se aplica à realização, à realidade emocional, para se realizar com o plano da unificação de Deus e de Cristo. De outra forma, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que toda a crença é uma direção e para onde você determina o seu caminho, e é daí que nascerão várias crenças, sendo a verdade é determinado por um caminho pleno da sua própria vida e não por relacionamento, pois toda crença é individualidade de pensamento, individualidade de relacionamento, explicando vários tipos de relacionamento, sendo o relacionamento não explica o seu caminho, pois o relacionamento é determinado com coisa que já tenha dentro da sociedade. Este ideal permite produzir um fruto independente do que já tenha dentro da sociedade e fazendo de coisa impossível possível. Este ideal pode se aplicar no corpo simples e pode também se aplicar no entendimento que você tem de Deus e de Cristo, e tudo isto explicando a formalidade de relacionamento
e da crença que você tem deste relacionamento, e tudo isto é relativo para o seu relacionamento, independente de uma sociedade. Neste tempo e no tempo em que eu estivesse despido de objeto e fazendo exposição do meu corpo nu, eu estava fazendo tratamento psiquiátrico para que os meus comportamentos se voltassem contra a lei e para que a lei flexionasse o meu comportamento. Isto explica que os diabos e os demônios são agentes secretos das espiritualidades, aonde eu distorço a minha realidade em um corpo expressivo. E foi assim que eu manipulei a lei, flexionando o meu corpo expressivo, porém, por fim, eu abandonei o tratamento porque pensei estar sobrecarregando o meu psiquiátrica e prejudicando a minha empresa, sendo quando se tratando do meu psiquiátrica, eu entendi que ele não estava preparado para suportar a carga que eu estava descarregando nele. Ou seja, todos os psiquiátricos têm um déficit de loucura por não achar a resposta para as doenças mentais. Eu sou o maior psiquiatra do mundo e não há ninguém maior do que eu que possa curar as doenças mentais dos corpos. E isto determinado a minha missão, isso determinando a minha missão diretamente sobre um corpo expressivo, e o que passar disto vai depender da capacidade cognitiva de compreensão desta expressão. E que hoje temos o blog diário que explica forma de voltar à sua origem e se conectar com Deus na sua intimidade, sendo eu apenas um mediador sobre o conhecimento da vida, explicando a sabedoria de Deus, e o conhecimento social, explicando a loucura social sobre os corpos expressivos de um e do outro. No entanto, vós, corpos de Cristo, pode conhecer que o conhecimento da vida, ele te liberta, mas o conhecimento social, ele te aprisiona pelos atos emocionais de outros corpos. E a postura correta desta manipulação emocional é os diabos para a direita do lado de Deus e os demônios para a esquerda do lado de Cristo. Ambos são opostos um do outro, e os frutos dos diabos explicam o capitalismo e os frutos dos demônios explicam o fogo consumidor de Deus. E isto sim, quando estiver explicando os frutos, independente. E quando estiver fazendo oposição, o fruto pode variar de acordo com o relacionamento e fazendo um acasalamento sobre o capital e sobre o fogo, né, unificando os corpos, fazendo o acasalamento sobre o capital e sobre o fogo e unificando os corpos. O fruto que estiver na esquerda oposto, o fruto que estiver na esquerda é o oposto do que estiver na direita. O fruto que estiver à esquerda se opõe até mesmo contra Deus, em uma significação expressiva e valorizando as missões espirituais dos astros, flexionando os corpos de Cristo e favorecendo Deus, e da mesma forma, por um reino que não se divide nem com um e nem com o outro. Os atos emocionais de outros corpos vai explicar o espírito de criação de ambos corpos, sendo o corpo inconsciente vai explicar a manipulação emocional, e o que fica do lado de Deus é também a vida, representando cada corpo em específico. Este é manipulável e que no tempo real da profecia era Emanuel, e no tempo de hoje é Jesus. Jesus é o que fica do lado de Cristo e não necessariamente o Cristo, pois este Jesus pode representar o ato emocional de um corpo e explicando o fruto inconsciente. E o fruto consciente vai nascer de uma consciência para se opor contra a inconsciência da vida. E este ato, ele se opõe até mesmo contra o seu próprio ato emocional para valorizar a sua missão no corpo, dando e recebendo a expressão, e que já tenha dentro da sociedade, podendo ser isto bom ou ruim, sendo que o fruto oposto do ato inconsciente é o capital, onde ele relaciona a sua necessidade financeira de uma forma errada, e o fruto oposto do ato consciente relaciona o fogo consumidor de Deus ou a ira de Deus.
Esta ira representa o sacrifício diretamente e podendo ser de um corpo emocional ou até mesmo do poder de Deus. Esses ideais reformula várias ideologias aplicadas no comportamento de Deus juntos aos corpos de Cristo, explicando o poder aplicado no corpo emocional, sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional não é de poder, e sim de disciplina emocional destes corpos de Cristo. Explicando a destruição e a renovação dos atos emocionais dos corpos. E é esta renovação é uma e esta renovação é uma nova aliança que Deus faz com os corpos emocionais de Cristo. Esta aliança não explica o Cristo diretamente, e sim os corpos de Cristo. O Cristo é apenas uma estrutura desta aliança. Esta estrutura se aplica no conhecimento, e deste conhecimento é o que aparece esta aliança, e fazendo uma mediação sobre a verdade e a mentira. Esta aliança vai aparecer na verdade e não na mentira, determinado pelos corpos emocionais, representando cada corpo em específico. Isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais e não uma estrutura construída por mãos humanas. E a estrutura pode ser importante desde que eu conheça o que for relativo nas formas de ser dos corpos, considerando a importância de cada corpo em específico. Perfeito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, né? Esse vídeo ficou 1h15, perfeito, né? Estamos aproveitando o nosso tempo. Relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho. Dedique o seu precioso tempo para que vocês possam estar tendo consciência de tudo. Não tire conclusões precipitadas de nada. Vai com calma, tranquilo. Dedique o seu tempo. Eu sei que vocês vão ter uma conexão com Deus e vai conseguir produzir isso bem. Lembre sempre que tudo que você faça contra Deus, você vai contra você mesmo. E lembra também que o poder de criar de Deus, ele representa uma estrutura daquilo que é a palavra da vida, ela tem as suas formas de manifestar dentro da sociedade, certo? Quando ele cai dentro da formação, o poder de criar de Deus cai dentro da formação, ele cria lei, cria limite para os corpos emocionais, dizendo que você está dentro da lei, você tem um estado consciente da vida. Se você estiver fora da lei, você tem um estado inconsciente dessa vida, criando crise dentro da sociedade por os atos emocionais, sua igualdade, certo? Existe esse limite, a lei dos homens, ela tem essa ideia de limitar os nossos corpos emocionais para indicar o que é estado consciente e o que é estado inconsciente. Quando esse estado inconsciente cai diretamente no fruto, ele já cai negado, destruído, e se você não tiver boas percepções, bom comportamento, você vai sempre se afundando, se afundando. E que hoje ele vem na calada, numa espiritualidade, você fazendo escolha de objeto, em vez de escolher as pessoas, você escolhe objeto, então você vai sustentando essas coisas ruins, até você ficar totalmente fora da lei, né, desrespeitando a sua sociedade, desrespeitando a Deus, e da mesma forma, porque tudo vai depender daquilo aonde que é que você vai colocar essa lei. Dentro de nós é o estado consciente da vida, fora de nós é o estado consciente do corpo. Quando a gente falando do estado consciente do corpo, nós estamos graça sobre graça, estado consciente da vida, e o fruto graciado pelo aquilo que você possa manifestar uma coisa boa, né, sobre aquilo que é a palavra da vida, aquilo que é relativo, né, a uma coisa e outra, certo? Então, tudo aquilo que o homem cria passa a ter limite, né, e aquilo que Deus cria passa a ser coisa relativa ao tempo, né? Ele atinge também essa formação de Cristo, né? Dando uma formação, vai depender como você vai colocar isso dentro da sociedade. Eu dei ideia, e isso tem as suas particularidades, precisa de organizar isso de uma forma correta, você já vai trabalhando isso na sua consciência. Se você ouviu desse blog diário grandioso, você vai já começar a reformular isso na sua cabeça, colocar isso em detalhes, e tudo vai dar certo, certo? Porque o blog diário está aqui. Ou seja, dedica o seu precioso tempo, entenda tudo. Se você não entendeu nada, certo? Desliga o vídeo e segue o seu caminho, certo?
Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.